meu amigo vascaíno, nepotismo, imoralidade, tudo isso no Vasco da Gama SAF, envolvendo a situação do novo treinador. E vocês ficarão pasmos com a notícia envolvendo aí o aporte da 777 Partners. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. E, obviamente, a gente vai falar sobre o jogão, o clássico entre Vasco da Gama e Botafogo. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Com toda humildade, você que se identifica com o nosso trabalho, a gente teve um problema com a nossa câmera, a gente está fazendo aqui esse vídeo pela parte da manhã, com uma câmera emprestada. Se você puder ajudar o nosso canal aí, fazendo uma doação para a gente comprar uma câmera nova, o Pix está aqui na tela, aqui, ó, para que você possa nos ajudar aí, certo? Quem é obrigado, é só quem puder ajudar, perfeito? Vou começar falando aqui sobre a situação envolvendo Vasco da Gama e Botafogo. Jogo decisivo para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E o seguinte, meus amigos, ontem a gente tomou conhecimento que o Orelhano finalmente deverá começar a jogar como titular. Isso mesmo, meu amigo. Orelhano aí que foi contratado por 22 milhões de reais, enfim, deve começar um jogo jogando aí. Jogador que está devendo e devendo muito ao Vasco da Gama. E o seguinte, internamente, essa partida aí é tratada como se fosse aí o divisor de águas, né? A gente pega o Botafogo, que só sofreu 7 gols aí na competição, certo? Teremos o retorno aí do Capasso e também do Pedro Raul para esta partida. Bem, meus amigos, falando aqui sobre a situação envolvendo grana, né? Porque sem grana não dá para contratar treinador e não dá para trazer reforços. Vocês lembram que o Paulo Brax esteve em Paris no mês de abril e falou que iria pedir aí a antecipação do aporte financeiro aí? Os jornalistas chegaram a falar que a 777 liberaria antecipadamente aí 60 milhões de reais. Gente, hoje sai a seguinte notícia envolvendo aí a 777 Partners e o aporte. Olha só, gente. Vamos colocar aqui na tela para que vocês possam tomar ciência do que de fato está acontecendo aí com o Vascão da Gama. E, cara, é uma coisa muito louca, cara, tudo que está acontecendo aí com o Vasco, porque a gente fica se perguntando, se a 777 Partners é dona de 70% do futebol, por que não adiantar aí em 2 meses? Mas parece aí que eles estão dando de ombro com toda essa situação. Olha só, vamos colocar aqui na tela. 777 não respondeu ao pedido do Vasco de adiantamento do aporte previsto para setembro. Por isso que o Vasco da Gama está fazendo contratações de jogadores desempregados, como é o caso do Serginho, que está aí sem clube, como é o caso aí também do Maicon, que estava sem clube aí, e o caso também, do Medel. O Vasco não tem condições financeiras para trazer nenhum atleta. Essa é a verdade. A 777 Partners
parece que está fazendo de tudo para que o Vasco venha a cair para a Série B, para não fazer investimento pesado ano que vem. Essa é a grande verdade. E aí, meus amigos, falando em si sobre essa situação aí de reforços aí, a gente já acertou com o Serginho e com o Maicon, conforme eu falei, o Medel chega na segunda-feira com um contrato aí de 1 ano e meio, e ontem o empresário, né, do Lucas Prato desmentiu qualquer interesse do Vasco da Gama. O Vasco que segue negociando aí com Christian Cuenca, isso mesmo, um meia de 30 anos, o jogador que é do Al-Shabaab, né? O clube árabe, né, aceita liberar o atleta aí por empréstimo de 1 ano, valor de 3 milhões e 800 mil reais. O Vasco vai ter dinheiro para poder contratar? E sobre a situação aí da cereja do bolo, parece que a situação do Lanzini babou. O Lanzini também nem respondeu a proposta do Vasco, né? Se falava aí que o Abelão poderia ser um intermediador, porque ele foi técnico do Lanzini. Não vai sair situação do Lanzini, e o Vasco está aí tentando a situação de Rodrigo Salazar, que é a bola da vez, né? Aí no Cruz Maltino. Gente, essa é a situação que o Vasco da Gama está vivenciando. E todo mundo é do Vascão, é do Vascão. Situação grave, muito grave aí. E com esse time, eu não sei aonde a gente vai parar. Paulo Brax está muito parado, não tem dinheiro, mas ele também não tem influência no mercado, é fraquíssimo. Bom, e sobre a situação aqui envolvendo o treinador, cara? Então, ontem a gente toma conhecimento, né, que o empresário aí do nosso treinador, do William Batista, é o filho do Abel Braga. É a empresa do filho do Abel Braga, a Braga Esporte, que cuida aí dos interesses. Cara, ontem o Abel teve uma reunião aí com os jogadores do Vasco, pedindo aí para ver se eles aceitavam o treinador, interpelando. Então isso é um conflito de interesses. Eles falavam que isso acontecia muito na época do Eurico. Cadê o profissionalismo dessa empresa? A 777 Partners é um antro de imoralidade. Imoralidade. Enquanto isso, o Vasco está dando aí uma chance para o filho do Abel Braga, que é empresário, e para o treinador, que é agenciado pelo filho do Abel Braga, e o Botafogo ficou próximo de assinar aí com o Rogério Ceni. Não dá para entender como que esses caras estão levando o Vasco da Gama, não, gente. Tá difícil. E a 777 Partners não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Esses caras que venderam o Vasco da Gama, eu falo isso todo dia aqui, que ajudaram a vender, deveriam ser também aí cobrados por essa ruindade, essa covardia que foi feita. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Peço a você, obviamente, aí, quem puder, para dar uma força aí com a nossa câmera aí, ajuda aí, tá bom? Obrigado aí pela atenção, meu amigo. E o link do canal alternativo, onde a gente faz as lives, Aceita Vascaína, ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários, tá bom? Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!